E aí, pessoal, trazer um vídeo aqui um pouco que me interessou e eu posso trazer uma relação com contemporâneo a vocês sobre o livro, né, Introdução do Pensamento do Foucault. Então, eu achei muito interessante o termo como ele faz de poder pastoral, né? Há muito tempo eu já venho trazendo um raciocínio em relação a isso, né? Esses elementos que o sistema eclesiástico faz com a contemporaneidade, né? Então, trazendo um pouco desse conceito para vocês, primeiramente ele fala sobre o poder pastoral, mas uma relação intrínseca no sentido de que, antigamente, o estudo dele ele faz muito sobre a idade clássica, né? Mas para trazer esse conceito, ele faz uma relação com a antiguidade, né? Quando ele faz essa relação de antiguidade, ele traz primeiramente os gregos, né? Porque a atuação dos gregos seria em relação à polis, né? A cidade. Então, o líder dos gregos, ele procurava fomentar o poder em função do território, né? Em função da polis. Mas polis no sentido de território, que seria o quê? Quais são os mecanismos de governo que eu posso fazer para que toda uma classe e todo um território possa se aproveitar disso, né? Então, o que é que seria isso, né? Quando aqueles que pertenciam à soberania grega iriam dialogar, eles pensavam no território, pensavam no todo, mas de acordo com o território, né? Com a polis grega, com o meio estavam os indivíduos dentro dessa situação, mas não no sentido individual, né? No sentido coletivo, né? Mas um coletivo territorialista, né? Então as normas, o que eles poderiam trazer como que a gente chama de leis hoje, seria de uma forma com que a polis, o território, a estrutura, a soberania pudesse prevalecer, né? E do lado cristão, ele traz os judeus. Os judeus, eles sempre possibilitaram uma perspectiva de poder, mas em função totalmente do indivíduo. Por isso que surgem esses textos, essas reflexões cristãs, no sentido de que uma parábola do rebanho, que é muito conhecida, né? Qual é o pastor que vê sua ovelha desgarrada e não volta para buscá-la, né? Então, o sentido do poder judaico-cristão seria justamente no indivíduo, né? Por mais que se tenha um pensamento coletivo, a individualidade do cidadão tinha uma força perante isso, né? Então, esse sentido de ovelha, que estão dentro de uma coletividade, mas o poder em si era voltado para a individualidade, né? A crença, o sentido de movimento social estava em função do individual, né? Então, por mais que exista essa relação gregos e judaico-cristã, de perceber essa relação de governo e poder, tinha um sentido um pouco diferente, né? Um pensava no coletivo de forma governamental, mais estruturada para uma polis, enquanto o outro exercia o seu poder através de crenças também, mas de forma individual, né? Por mais que seja uma forma coletiva no sentido de mensagem, de diálogo, a função era individual, a crença, o indivíduo, a ovelha, como eles dizem, né? E a partir do momento em que a igreja vai mais à frente, ela consegue dialogar no sentido de quê, né? Que é onde nasce o poder pastoral, né? Quando a igreja se torna o terceiro poder, né? E eu já fiz um vídeo falando sobre um livro muito interessante, que é chamado Monarquia, de Dante Alighieri, né? Só que ele defende que a monarquia deve prevalecer, né? Mas justamente porque o poder pastoral era exercido naquele tempo. Era exercido no sentido de que a instituição judaico-cristã começou a fomentar o que os gregos dialogavam em relação ao poder, né? Então, a partir da Idade Média, e a igreja sendo o terceiro poder, existiu essa prevalência, né? De tentar adentrar nesse outro lado, né? O que seria isso, né? É por isso que existe a escolástica, esses movimentos que a igreja conseguiu desenvolver
para que o poder individual pudesse prevalecer e se juntasse com o poder estrutural dos gregos, né? Então, para Foucault, o poder pastoral nasce na união dessas duas funções, né? Dos gregos com a polis e a estrutura, e o judaico-cristão através da individualidade, né? Então, se unir essas duas estruturas, poderiam chegar a um poder absoluto. Eu vou ler alguma parte aqui do livro introdutório para a gente ter uma noção, né? Ele fala aqui o seguinte: do poder da Igreja e de suas técnicas de governo dos homens ao Estado, trata-se de um processo muito mais complexo, do qual a apropriação dessas técnicas por parte do Estado é acompanhada de modificações pelas quais, na época da razão de Estado, o procedimento do poder pastoral começa a integrar-se com as estruturas jurídicas da estatalidade moderna. Então é justamente isso, a intencionalidade do poder pastoral é isso, né? Se adiantar e ter essa função, né? Por que eu falo isso, né? Eu estou lendo para vocês aqui porque eu quero fazer uma relação com o que hoje a gente vê, né? Ele fala aqui também, né, que a reforma protestante e a chamada contra-reforma católica, né, que foi a forma como a Igreja Católica pôde reagir à reforma protestante, conduziram a uma reativação profunda das técnicas do poder pastoral, né? Então, tanto a Igreja Católica, com as suas intencionalidades de entrar nas estruturas do poder do Estado, como a reforma protestante também. Ele fala aqui também, né? O poder deve conduzir suas ovelhas pelo caminho da mortificação, uma espécie de morte cotidiana neste mundo, né? Que era aquela atenção a atenção da instituição judaico-cristã promover a mortificação do eu, né? Para uma função transcendental. Mas no fim a gente vê que não é isso, é só uma questão de envolvimento, de domínio e de poder, né? E outra coisa que ele fala muito interessante, que é uma das peças centrais do poder pastoral, é sem margem de dúvida o dispositivo da confissão, né? Que aí ele vai na frente falar que através do poder confessional, a estrutura do poder pastoral pode objetificar os corpos, né? Então isso fica para uma outra possível conversa, né? Mas assim, eu faço uma relação contemporânea, porque hoje a gente acredita que essa função não é mais exercida. E nas últimas eleições eu percebo que as instituições religiosas, em um sentido macro, se a gente pegar o micro também, mas primeiramente no sentido macro, eles tentam entrar dentro, voltar a ser ou continuar sendo, que eis a minha dúvida, né? Aí precisa de uma pesquisa e aí vamos lá para frente. Mas o que eu percebo é que ainda existe esse pensamento de poder pastoral, né? Se a gente olhar para o Congresso hoje, existe uma grande quantidade de pessoas que estão dentro do sistema parlamentar e eles dialogam muito em relação a isso, né? E tem força hoje, força e poder para adentrar nisso, né? Tanto que o atual governo, evidentemente, foi eleito por uma grande apreciação das instituições religiosas, né? Esse apoio fez com que ele possa adquirir a eleição, né? Então, queira quer não, a gente percebe, não de uma forma objetiva, no sentido de ter uma situação sindical ou um órgão especializado em relação a isso, a gente não tem essa percepção. Mas, subjetivamente, há essa relação do poder. Esse poder pastoral é implícito ainda hoje, né? Tanto numa forma macro e como uma forma micro, né? Hoje a gente percebe também dentro das pequenas instituições religiosas que existe um movimento de poder, né? Aqueles que têm uma função ou uma posição social diferenciada, eles conquistam mais, né? Eles têm mais aceitabilidade e propensão dentro da instituição, né? Mas a intenção maior é a sustentabilidade da instituição eclesiástica, né? Tanto no sentido econômico como no sentido de sociabilidade, de poder mesmo, né? Porque se grande parte da sociedade tem a intenção
de adentrar dentro dessas estruturas e, por consequência, essas estruturas aceitam, existe, queira quer não, um adentramento, mesmo que seja de uma forma micro, dentro de um município ou de uma aglomeração, essa micro relação de poder é evidente, porque essas pessoas que têm relevância dentro de uma sociedade, elas estão dentro dessa perspectiva pastoral, né? E, consequentemente eclesiástica, né? Então, aqueles que fazem parte do movimento conseguem adentrar de forma subjetiva, ampla, dentro das instituições sociais que possa estar dentro de um governo público ou privado, né? Então, essa conceituação de poder pastoral me trouxe muita inquietação, né? Eu pude perceber que ou ela se tornou nos últimos tempos evidente, ou ela sempre esteve, né? Parece-me que é uma questão que sempre houve, né? Se a gente olhar os relatos de antigos, né? Falando no contexto brasileiro, possa ser que algumas décadas atrás seja um lado eclesiástico e nos últimos anos, como a gente percebe a evolução do protestantismo brasileiro, o outro, né? Mas o que me traz a maior inquietação é perceber que existe realmente isso que o Foucault falava, né? Esse poder pastoral, essa forma como os indivíduos se relacionam e como a situação eclesiástica consegue adentrar no outro movimento, que é o movimento de Estado, de lei e de jurisdição, né? Então eu trago essa palavra aqui como uma forma de reflexão para vocês, né? E parar e perceber em relação a isso, né? Então fica aí a dica para quem quiser ler um pensamento introdutório do Foucault, esse livro aqui. Então traz muito conceito além do poder pastoral, mas achei muito interessante. A gente ainda é governado por outras instituições, mesmo que seja de forma subjetiva.